Bom dia, sexto ano. Vamos iniciar hoje nossa aula. Já foi dada uma trégua para vocês semana passada. Vocês tiveram tempo para organizar todas as atividades e agora a gente vai começar com um capítulo novo, né? Página 9, tá certo? Então, na página 9, nós vamos ver os mapas e o espaço geográfico, tá bom? Então, vamos lá pegar o livro? Página 70, capítulo 9, tá? Então, vamos lá. Mapeando o espaço geográfico. Então, para que nós possamos nos localizar, né, uma das grandes facilidades é o mapa. Até quando a gente viaja para outros países, né, geralmente a gente viaja para lugares, né, para lugares de fora, a gente, quando chega em determinados lugares, a gente logo pega no aeroporto o mapa daquela localidade, para que a gente possa conhecer e saber se deslocar de um lugar para o outro, né? Então, os mapas eles vão facilitar a locomoção do ser humano, tá certo? Além dos mapas, obviamente, nós temos outros meios, né, para poder se locomover, né? Hoje utilizamos de vários meios para poder nos locomover, né? O Google Maps, né? Mas não deixa de ser também um tipo de mapa que nós temos, né, na palma da mão ou via instrumentos eletrônicos, tá certo? Então, os mapas eles vão servir para nos auxiliar nos deslocamentos, tá certo? Então, vamos lá na página 70. Bem, mapeando o espaço geográfico. As pessoas podem fazer desenhos para indicar endereços ou caminhos. Neles, aparecem referências que facilitam a orientação e a localização. São mapas mentais, imagens que as pessoas têm de lugares conhecidos, elaborados com aspectos do presente ou do passado. Então, a gente pode, né, imaginar um local, por exemplo, o local que a gente reside, né? Se uma pessoa quiser nos perguntar, onde é que você mora? Eu moro na rua X, número tal, no bairro Y, na cidade Z. Bem, mas como eu faço para chegar ao seu endereço? Então, você vai dizer para as pessoas alguns pontos de referência, não é? Bem, minha casa fica próxima à padaria no bairro tal, ou próxima ao campo de futebol, né? Então, a gente dá algumas pistas para que a pessoa localize a nossa residência, o nosso endereço. Não é assim? Então, nós também podemos fazer um desenho para representar o espaço em que a gente mora, por exemplo, né? Isso se trata de um mapa. É o mapa que nós vamos fazer daquela região que nós moramos, para facilitar o acesso de uma pessoa que não saiba onde a gente mora, por exemplo. Tá? Então, na página 70, vocês têm aí um mapa feito, né, por uma criança, né? E ela colocou ali, olha, a escola dela, a praça, o hospital, onde era o dentista, o hotel, loja, mercado, posto de gasolina, padaria e a casa dela. Então, ela desenhou um pedaço da região onde a casa dela está inserida. Esse desenho serve como. Podemos chamar esse desenho de mapa? Sim, podemos. Nós podemos chamar esse desenho de mapa. Tá? Isso é um mapa. Tá? Um mapa feito por uma criança para mostrar a região que ela mora, ou identificar o local que ela mora. Né? Desculpe. Provavelmente ela já havia dito para a pessoa onde era o bairro, né, que ela morava. Então, ela fez um desenho para simplificar, né, e mostrar às pessoas onde e facilitar, né, para que as pessoas pudessem encontrar a sua residência. Tá bom? Bem, aí nós temos, né, o mapa mental. O que seria o mapa mental? É uma forma de representação de um espaço e traz a visão particular de cada mapeador sobre o lugar onde vive e suas experiências. Então, vamos grifar isso aí, né? O que seria o mapa mental? Uma forma de representação de um espaço e traz a visão particular de cada mapeador sobre o lugar onde vive e suas experiências.
é o mapa que essa criança fez em cima. Esse é um exemplo de mapa mental, né? Ela colocou no seu desenho, no seu mapa, aquilo que vem à sua mente, aquilo que ela lembra, tá? Então, ela lembrou do mercado, da loja, do posto, da padaria, e ela foi colocando ali alguns pontos, né, que para ela são importantes. Tá? Esse é o mapa mental. Bem, mas o espaço geográfico é muito amplo e pode ser representado de maneira mais formal, utilizando técnicas precisas. A organização dos conhecimentos de representação do espaço geográfico deu origem à cartografia, combinação entre arte, técnica e ciência, responsável pela representação da realidade por meios de mapas. Então, vamos grifar o que seria cartografia? Então, vamos lá. Ó. Cartografia é responsável pela representação da realidade por meio dos mapas, né? Então, é a cartografia que vai trabalhar com os mapas, tá certo? Bem, e os mapas, eles vão representar o espaço real, tá bom? Então, mais embaixo, ó, os mapas são representações reduzidas e planas da superfície terrestre. Podem grifar isso também. Então, os mapas são representações da superfície terrestre, representações fiéis, né? Eles podem representar de forma simplificada toda essa superfície ou apenas parte dela. Nos mapas, os espaços são representados na visão vertical, ou seja, de cima para baixo. Nós estudamos isso lá no início do ano, né? As visões, os tipos de visões que nós tínhamos em relação ao meio, né? A gente pode ter várias formas de olhar para o meio, né? Para a paisagem, né? Então, nós temos aí como mapas representações reduzidas e planas da superfície terrestre, tá? São reduzidas, mas são reais, né? Essas representações são verdadeiras, são reais, tá? Elas têm que condizer realmente com aquilo que está descrito naquela comunidade, por exemplo, tá? Bem, o planisfério ou mapa mundi representa uma superfície plana, como uma folha de papel, toda a sua superfície terrestre. Então, o que seria, né, essa representação plana? Seria um mapa aberto, né? Um planisfério é uma representação plana. O que seria o planisfério? Olha só, aqui nós temos um planisfério. Ó, isso é a representação plana, ou um planisfério, tá? O planisfério nada mais é do que o globo terrestre aberto, né? Se nós abrirmos o globo terrestre, nós vamos ter o planisfério, né? Ó, o globo terrestre, se nós pegarmos o globo terrestre e abrirmos ele, nós vamos ter um planisfério, tá certo? Que é a forma plana que nós temos de ver a Terra, o planisfério. Bem, continuando. Então, o planisfério é um modo que nós temos de representar a Terra. O outro modo que nós temos de representar a Terra é o globo terrestre, né? Que é a mais fiel representação do nosso planeta, pois mantém a forma da Terra. Tá? Então, vamos grifar isso na página 71. Olha, outro modo de representar a superfície terrestre é o globo terrestre. Então, grifem, globo terrestre. A mais fiel representação do nosso planeta, pois mantém a forma da Terra, né? Então temos duas formas de representar a Terra, o planeta Terra, ou através do globo terrestre, ou que globo terrestre, né, a forma redonda, essa que nós vimos aqui, né? Ou o planisfério, que é a forma plana que nós vimos a Terra, né? Que é esta forma aqui, tá? Então, globo terrestre, a forma redonda, e planisfério, o globo de forma aberta. Tá? Vamos lá. Perdi a página aqui. Estou me localizando, porque meu livro fechou. Pronto. Por meio dele, por meio do globo terrestre,
podemos perceber como estão dispostas todas as porções da Terra e de água da superfície do planeta, ou seja, sua parte externa. Ele também possibilita entender o eixo de inclinação da Terra e simular o movimento de rotação, como você já estudou na unidade 2. Então, olha só. O globo terrestre, né, se nós movermos essa bola, né, a Terra, o planeta Terra, né, nós vamos ver que ela se mexe. A gente vai estar fazendo o movimento de rotação, quando ela roda em torno de si mesma. Né? Então, esse é o movimento de rotação. O eixo seria esse aqui. Ela tem uma forma inclinada, o planeta tem uma forma inclinada, né? E aqui estaria o eixo da Terra, tá? O eixo da Terra, tá certo? Ó, aqui e aqui são os eixos da Terra, tá? Bem, o globo, contudo, não possibilita visualizar ao mesmo tempo toda a superfície terrestre. Se esta for nossa intenção, devemos utilizar um mapa-mundi ou um planisfério, né? Porque no globo, olha, nós só vimos, por exemplo, esse globo que aqui está. Nós só estamos vendo essa parte do planeta. A parte que está atrás, nós não estamos vendo. Então, o globo não permite nós vermos de maneira intensa, né, todo o planeta, né? Se nós quisermos ver todo o planeta, nós temos que observar através do planisfério, que é o globo terrestre de forma aberta, tá bom? Bem, outra forma de representação dos espaços são as plantas cartográficas, utilizadas para representar espaços menores, como casas, terrenos, bairros ou cidades. Então, vamos grifar também plantas cartográficas, né? São as plantas, né, que nós fazemos, as plantas cartográficas utilizadas para representar espaços menores, como casas, terrenos, bairros ou cidades. Então, a planta da sua casa é uma planta cartográfica, tá? Toda vez que, né, toda construção, ela precisa ter uma planta, um engenheiro, um arquiteto, né, para que se faça a planta da casa. Essa planta é uma planta cartográfica, tá bom? Bem, nelas podem ser inseridas informações como o nome das ruas, dos parques e das edificações, mantendo a proporção do tamanho e a distância entre os elementos representados. Então, olha, uma planta, ela tem que ser fiel ao espaço que ela está representando, né? Mesmo que seja um desenho, ela tem que ter as medidas fiéis ao espaço que ela está representando. Claro que essas medidas estão reduzidas, né? E quando se coloca isso em fase real, né? Elas vão se multiplicar, né? Algumas mil vezes, né? Então vamos lá. As plantas cartográficas possibilitam compreender a distribuição espacial dos fenômenos representados, estabelecer caminhos e direções a ser seguidas, entre outras funções. Como a representação restringe-se a uma área limitada, o detalhamento das informações é menor. Para fazermos a leitura de uma planta cartográfica, devemos entender que estamos vendo o espaço de cima. Então, de cima para baixo, né? Então, aqui nós temos, ó, uma planta cartográfica, né? Nós estamos olhando de cima para baixo, tá certo? Por isso nós estamos vendo essas ruas, né? A gente, quando vocês compram, né, ou os pais de vocês fazem algum pedido, né, de iFood, ou de farmácia, ou de supermercado, qualquer pedido que seja, né? Eles pedem para colocar a localização, né? Então, geralmente, quando vem a localização no celular, né, ela vem dessa forma, né? A localização onde vocês estão, né? Então, vem sempre um balãozinho dizendo onde estão e, mais ou menos, o espaço que vocês estão delimitados, tá? Bem, a planta acima é uma representação gráfica do bairro de Fátima, localizado na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Observe que não é possível saber se as ruas são íngremes ou planas, né? Não dá para saber se tem morros ou não nesse mapa, né?
Também não sabemos se as construções são elevadas ou baixas. Aqui não temos construções, né? Porque ela foi tirada do alto. Quando olhamos o espaço de cima numa visão vertical, a altura dos elementos observados não é mostrada. Nós já vimos isso no início do ano. Apesar disso, podemos perceber onde se localizam lugares como o hospital, a igreja e o parque, né? Esses lugares sempre são destacados. Tá? Página 72. Vamos ver os mapas, a importância e a história. Então, vamos lá. Os mapas constituem uma das formas mais antigas de representação da superfície terrestre e dos fenômenos que nela ocorrem. São de grande utilidade para todos os que necessitam de informações sobre deslocamentos, distribuição e organização dos espaços. São indispensáveis para planejar uma cidade, construir estradas, estudar, pesquisar, viajar, conhecer lugares ou simplesmente saber onde estamos. Então, aqui nós temos, né, a importância dos mapas. Podemos grifar, né? Então, ó, são de grande utilidade, vamos grifar, até onde estamos, né? São de grande utilidade para todos os que necessitam de informações sobre deslocamentos, distribuição e organização dos espaços, são indispensáveis para planejar uma cidade, construir estradas, estudar, pesquisar, viajar, conhecer lugares ou simplesmente saber onde estamos. Eu falei para vocês, né, que quando a gente viaja geralmente para fora do país, né, a gente não conhece ainda aquela região, já no aeroporto eles entregam um mapa para que a gente possa se localizar, né, naquele determinado país. Isso facilita a nossa locomoção. Então, ali ele traz pontos turísticos importantes que a gente deve visitar, mostra por onde a gente deve caminhar para chegar até aquele ponto, né, e sucessivamente. Bem, antes mesmo da invenção da escrita, diferentes grupos humanos representavam, por meio de desenhos, os lugares em que viviam e os caminhos que percorriam. Esses desenhos eram feitos em materiais diversos, como argila, pedra, conchas, peles de animais, papiro e, mais tarde, utilizou-se o papel. Então, aqui nós temos, olha, alguns desenhos, né, de mapas que os antigos utilizavam. Então, temos numa pedra, né, por exemplo, o desenho de um determinado lugar, né? Tá aí, ó, mapa de Nippur, uma das cidades mais antigas da Babilônia. Acredita-se que esse mapa tenha sido produzido no século XIV ou XIII, antes do nascimento de Cristo. Nele há representações de edifícios, que são templos, né? Canais, os rios que cortavam ali a região, né? Paredes, portas ou portais, né? Incluindo medidas de distância. Então, vejam, de 15 a 13 séculos antes de Cristo nascer, os homens já desenhavam os mapas para facilitar a sua locomoção, né? Esses mapas eram feitos em pedras, em argilas, em papiro, como foi falado aí. Tá? Embaixo nós temos uma reconstituição do antigo mapa de Nippur, mantendo-se as escalas com medidas de distância e representações de edifícios. Então, esse mapa que os antigos, né, fizeram na pedra, ele agora, esse mapa, né, ele está sendo representado, né, neste papel. Tá? É o mesmo mapa representado de forma diferente. Bem, com a formação das primeiras civilizações, os mapas foram adquirindo mais importância para o transporte e a delimitação de territórios. Elaborados com base em conhecimentos de geometria e astronomia, tornaram-se mais precisos, porém, representavam somente o espaço conhecido pelos mapeadores. Então, os mapas eles só representavam aquilo que os mapeadores conheciam, né? Os mapeadores não iam além de determinado limite, então eles não conseguiam representar o que eles não conheciam, tá certo? Na época não existiam, né, os satélites para que pudessem tirar, os satélites artificiais para que pudessem tirar
as fotos de determinados lugares, né? Então, os mapas eram desenhados com aquilo que estava na mente dos seres humanos, né? Aquilo que eles conheciam. Bem, a cartografia, pouco a pouco, foi aperfeiçoando-se. A partir do século XV, as rotas de navegação que levaram à conquista de novas terras impulsionaram o desenvolvimento cartográfico, pois exigiam mais detalhes e informações sobre os espaços representados. Na elaboração de muitos desses mapas, utilizaram-se também relatos de viajantes e ilustrações por meio físico e da sociedade que ocupava aquele espaço. Observe na figura a seguir um exemplo de mapa desse período. Então, aqui, olha, nós temos, né, um mapa desse período que foi feito com o que as pessoas contavam, como era, né, a região de acordo com o que as pessoas diziam. Tá? Bem, então, olha só. Quando os homens, né, antes dos homens fazerem as grandes navegações, né, porque os europeus eles queriam descobrir uma rota mais fácil para chegar ao Oriente, para comprar produtos, chamados de especiarias, levar de volta para a Europa e ter um lucro maior sobre esses produtos, né? Então, eles queriam encontrar um caminho que pudesse chegar até o Oriente, saindo da Europa, né? Passando pelo sul da África e indo para o Oriente, para poder comprar produtos mais baratos e ter um lucro maior. Então, olha só, a viagem que eles fariam seria aqui, ó, saindo aqui, sairia daqui da Europa, daria a volta pela África, chamado de périplo africano, para chegar até aqui a Ásia, para comprar produtos e trazer de volta para a Europa, vender, né, para ter lucros maiores. O que eles faziam? Nessa época, eles desconheciam o Oceano Atlântico. Eles achavam que o fim do oceano era no horizonte. Que é, quando a gente olha o mar, que vê lá aquela linha lá do fundo, eles acreditavam que ali o mar acabava e que ali era um abismo. Né? Os barcos, quando chegassem, as embarcações, quando chegassem ali, elas caíam no grande abismo. Né? E eles também acreditavam que o Oceano Atlântico tinha monstros. Por quê? Porque as embarcações eram frágeis, né? Quando eles estavam viajando, esses barcos quebravam, né? Acabavam naufragando, as pessoas morriam. Eles, então, acreditavam que no Oceano Atlântico existiam monstros que comiam os navegantes. Né? Então, os desenhos dos mapas daquela época, se vocês pegarem livros de história, vocês vão ver que no Oceano Atlântico sempre aparecem monstros, né? Que representa o que o imaginário daquele povo dizia. Então, o mapa daquela época, né? Isso lá antes do século XV, por aí, né? Eles eram desenhados como se no Oceano Atlântico tivessem monstros, porque a imaginação da população daquela época dizia que no Oceano Atlântico tinham monstros. Tá? Só passou-se a perceber que no Oceano Atlântico não tinha monstros quando os portugueses e espanhóis, né, resolveram fazer as viagens para chegar ao Oriente, né, para comprar lá os produtos mais baratos e trazer de volta para a Europa, né, para poder lucrar mais. Então, eles perceberam, né, fizeram embarcações mais fortificadas, perceberam, então, que no Oceano Atlântico não tinham monstros, né, e que nem aquele horizonte era o fim do mundo, como se dizia antes. Tá certo? Bem, então, os mapas dessa época eram desenhados dessa forma porque era o imaginário, né, da sociedade da época que dizia assim. Tá? Na página 75, nós vamos ver como são feitos os mapas. Então, vamos lá. Como os mapas são feitos? A confecção de um mapa está atrelado aos aspectos do espaço que o cartógrafo pretende destacar, os elementos físicos, sociais ou econômicos. É fundamental também que, ao fazer um mapa, sejam estabelecidas com precisão as distâncias e a localização dos elementos geográficos. São necessárias diferentes etapas de produção para que o mapa esteja pronto e possa ser utilizado. Primeiramente, é preciso obter uma imagem da visão vertical da área que será mapeada. Essa imagem pode ser obtida por meio de
aerofotogrametria, ou seja, a fotografia tirada de um avião ou de imagens transmitidas por satélites que estão em órbita na Terra. São os satélites artificiais que a gente já estudou, né? Os satélites artificiais têm o objetivo de tirar fotos, né, do planeta Terra, para mostrar se está acontecendo alguma coisa estranha ou não, né? E também para tirar fotos para que se possa desenhar um mapa de determinada região, tá? Por meio de programas de computador, unem-se as diversas imagens obtidas como se formasse um grande quebra-cabeça. Em seguida, os dados das imagens são transportados para o papel ou para o computador e inseridos as informações e os elementos necessários de acordo com o que se pretende mapear. Atualmente, além dos mapas publicados em Atlas, temos os mapas digitais, disponíveis em diversos sites ou aplicativos de telefones celulares, aparelhos de GPS e computadores. São os mapas digitais, né? Que eu falei para vocês que a gente pode utilizar o Google Maps, né? Quando a gente está viajando, para se localizar também em determinados lugares que a gente não conhece, né? Então, podemos grifar aí, olha, os mapas digitais são utilizados por milhões de pessoas em todo o mundo. Um exemplo são os mapas com aplicativos que conferem em tempo real como está a velocidade do fluxo de veículos nas cidades, ou indicam o melhor trajeto para chegar a determinado local, né? Então, a gente pode até mesmo ver, através do mapa digital, como está o trânsito, para que a gente possa pegar ou não aquele trânsito, ou pegar um caminho alternativo para chegar a determinado local, tá? Além de servir para nos localizarmos também, né? Os mapas digitais. Página 76, projeções cartográficas e modelos de representação. Então, olha só, aí nós vamos ver, né, nesse primeiro desenho que vocês têm aqui na página 76, a gente está vendo o globo terrestre aberto, né? Olha só, como se tivessem aqui desmontando o globo terrestre e colocando ele aqui, ou vice-versa, né? Ou pegando o planisfério e envelopando esse planisfério num globo, numa circunferência, né? E aí fazendo com que se torne um globo terrestre. Tá? O planisfério vai se transformar em globo terrestre. Vamos lá. Os planisférios foram projetados para representar a Terra no plano. Mas, se o formato da Terra é esférico, como é possível representá-lo em um plano? Observe as ilustrações. Então, nós temos aí, né, o planisfério cortadinho para poder representá-lo no plano, ou no globo terrestre, né? Podemos perceber que do globo ao mapa, algumas partes ficaram separadas, com aberturas entre elas. Procurando resolver os vazios criados com a abertura do globo, foram desenvolvidas técnicas denominadas projeções cartográficas. São essas projeções que aqui vocês estão vendo, esses cortes que foram feitos, né? São as projeções cartográficas que fazem com que ele se encaixe perfeitamente neste círculo, tá? Bem, por meio de um conjunto de operações matemáticas, as projeções cartográficas possibilitam representar a superfície curva, o planeta, em uma superfície plana, como o papel. Há diversos tipos de projeção, e a escolha mais adequada dependerá do que e como pretendemos representar o planeta ou determinada porção dele. Uma das projeções mais utilizadas é a cilíndrica. Ela foi criada em 1569 pelo cartógrafo Gerard Mercator. A projeção cilíndrica é feita como se o globo terrestre estivesse envolto em um cilindro. Essa projeção também mantém a forma real das massas continentais. Nela, os paralelos e os meridianos são traçados em linhas retas. Observe a ilustração e o mapa a seguir. Então, nós temos aqui, ó, a representação cilíndrica, né? E o mapa, tá? Bem,
Os espaços vazios foram compensados com cálculos matemáticos, porém criaram uma série de deformações. Nessa projeção, as áreas afastadas da linha do Equador, altas latitudes, apresentam as maiores deformações, tornando-se mais extensas do que realmente são. Então, é uma forma que não deu muito certo, né? Em 1961, o cartógrafo Arthur Robson, com base na projeção cilíndrica, desenhou um planisfério no qual é retratado o achatamento da Terra. Nele, os meridianos estão representados em linhas curvas, enquanto os paralelos em linhas retas. Dessa forma, as distorções nas proporções e formas são bem menores, que é o que nós utilizamos hoje, né? O planisfério, o modelo de planisfério que nós utilizamos hoje, onde nós até mesmo estudamos os meridianos e os paralelos, né? Meridianos e paralelos foram estudados, né? Desta forma que traz no planisfério, tá? Bem, principal meridiano, chamando a atenção, meridiano de Greenwich. Principal paralelo é a linha do Equador, né? Contando ainda a história dos mapas, né? Em 1973, o cartógrafo Arnold Peter publicou um planisfério que também utilizou a projeção cilíndrica, mas que conservava as proporções entre as áreas. No entanto, as massas continentais localizadas nas áreas entre os trópicos sofreram distorções, alongando-se. Observe o mapa a seguir. Então, ó, o planisfério que ele fez, as regiões, né, os países, os continentes, eles ficavam de forma esticada. Não dava uma característica própria do que é o real, né? Bem diferente daqui, deste planisfério, que é o que nós utilizamos nos dias de hoje, tá? Então, ele deformava, né, o desenho do globo terrestre. Bem, na página 78. Além da projeção cilíndrica, existe a cônica, no qual o mapa resulta da projeção do globo sobre um cone. Ele é geralmente utilizado para retratar apenas um hemisfério. Conforme a área mapeada aproxima-se da linha do Equador, aumentam as distorções do terreno e as áreas polares, altas latitudes, são representadas com mais precisão. Outro tipo de projeção é a plana, ou azimutal, muito utilizada para representar as regiões polares, frias, né? No mapa a seguir, temos a visão do planeta a partir do Polo Sul. Nessa projeção, as distorções das áreas mapeadas aumentam à medida que se afastam do ponto central. Como podemos ver, não existe um tipo de projeção perfeito, pois, em virtude da esfericidade do planeta, sua representação gráfica no plano sempre traz deformações. Na representação de superfícies menores, como plantas de casa, bairros, não se leva em conta a curvatura da Terra. Entretanto, nas representações dos espaços maiores, como países e continentes, sempre ocorrem distorções em virtude da curvatura do planeta. Então, só para a gente resumir aquilo que nós falamos aqui, né? Aí a gente tem a representação, né, do meio, que nós utilizamos os mapas para poder nos localizarmos, para poder nos inserir em determinados locais, né, para chegarmos a determinados locais. Então, a gente representa os nossos espaços através dos mapas, né? O globo terrestre é uma forma de representar o planeta Terra. Se nós abrirmos o globo terrestre, nós vamos ter o planisfério, ou seja, a Terra de forma plana. Então, o globo terrestre, né, é uma forma que nós temos de representar a Terra mais perfeita, né? E temos também o planisfério, que é a forma aberta do globo terrestre. Se nós pegarmos essa ponta e juntarmos com essa, né, nós vamos ter mais ou menos o círculo, que é a forma do globo terrestre, do planeta Terra. Então, ficamos hoje por aqui. Vou pedir que vocês realizem algumas atividades, porque já descansaram muito nessa semana, né? Só ficaram colocando atividades em dia. Então, essa semana vocês têm algumas atividades para serem feitas. Página 70, atividade da página 70,
Anotem. Atividade da página 74 e atividade da página 79. Então, página 70, 74 e 79. Beleza? Semana que vem, nós vamos corrigir os exercícios dessa página. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.